Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós vamos aprender como criar um background da sua página HTML de forma responsiva, ok? Se você não sabe o que é responsividade, eu vou te explicar. Hoje em dia, com a grande quantidade de telas que a gente tem no mercado, de computadores, notebooks, celulares e tablets, por exemplo, você precisa sempre se preocupar em adaptar o seu conteúdo de forma com que ele não quebre em nenhum dos dispositivos. Então você planeja o seu site, por exemplo, ali para desenvolvimento de um computador, porém você precisa entender que algum usuário vai acessar ele no celular ou em um tablet e o seu conteúdo ele não pode estar quebrado. Ele não pode aparentar ali não estar funcional, porque senão o usuário desiste de acessar o seu site ou o seu sistema, beleza? Na aula de hoje eu vou te ensinar como criar um background que se adequa a diferentes tipos de tela, beleza? Então vamos lá. Para a aula de hoje, eu peguei aqui uma imagem de um background que ela é muito grande. Ela ocupa aqui quase praticamente o tamanho da minha tela inteira. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa imagem como sendo o background da nossa página HTML e quando eu acessar ali, diminuindo a tela do navegador, a nossa imagem ela vai se redimensionar e não vai quebrar o nosso conteúdo, beleza? Vamos ver ali como é que a gente vai fazer isso. Eu, inicialmente, só tenho essa imagem e aí eu vou abrir aqui uma nova janela do nosso VS Code para eu poder começar a desenvolver o código da página do HTML, beleza? Vocês podem utilizar qualquer editor que vocês quiserem, podem ficar à vontade. Eu gosto bastante do VS Code e é ele que eu vou utilizar para a aula de hoje. Então, aberto aqui o VS Code, eu vou abrir aqui a pasta que eu criei na minha área de trabalho, que é a pasta background. E aí eu vou começar criando um index HTML aqui pra gente, tá? Então, aqui vou criar um index HTML simplesinho mesmo. Vou colocar aqui só um doctype HTML. Vou abrir aqui um head também, um cabeçalho. E aqui no cabeçalho a gente vai ter o título, que vai ser background responsive. Beleza? E a gente vai ter aqui embaixo do nosso head, a gente vai ter aqui o nosso body, que eu vou criar aqui uma div com a classe CodeStart, tá? E aí vou colocar aqui um H1, que vai ser CodeStart, tá certo? Depois disso, a gente vai precisar do nosso arquivo de estilo para a gente poder estilizar o nosso background e o nosso conteúdo aqui dentro. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo do nosso título, eu vou colocar aqui link rel style sheet, né? E eu vou colocar aqui um href no nosso arquivo styles que eu vou criar nesse momento, tá? Então, styles.css, tá? E aí, aqui no nosso index HTML, eu vou colocar aqui styles.css, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui essa classe CodeStart no nosso arquivo de estilo, só para a gente ver aqui se está funcionando. Vou colocar aqui uma cor azul, só para a gente ver se vai funcionar, ok? Então, vou diminuir aqui a tela. Vou abrir aqui no index. Olha só, está estilizando, então significa que está funcionando, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só arrastar aqui o navegador para ele poder funcionar na nossa tela inteira. Vou aumentar aqui também o tamanho da nossa fonte para a gente poder conseguir visualizar certinho. Eu vou colocar aqui a nossa imagem no nosso body, tá? Ele vai ser ali o fundo da nossa aplicação inteira. Poderia ser dessa div aqui, porém eu vou colocar aqui como sendo o fundo da nossa aplicação toda para que a gente consiga visualizar melhor, beleza? E aí eu vou colocar aqui um body, aqui no body. Primeiramente, eu vou resetar dois estilos, que é o margin e o padding. Geralmente o navegador, ele sempre vem com margem e padding definidos por padrão, tá? E aí eu tô zerando aqui pra gente não ter nenhum tipo de impacto na hora que a gente estiver desenvolvendo o nosso código. Então se eu voltar aqui agora, por exemplo, e recarregar, pode perceber que o meu conteúdo aqui, ó, ele já grudou no canto da minha tela, beleza? Então ele tinha o margem e o padding ali definidos pelo navegador e eu acabei de zerar essa propriedade, beleza? A próxima coisa que eu vou fazer aqui é chamar a minha propriedade de background. E aí o primeiro parâmetro que a gente vai passar é o URL, que é para definir qual imagem que a gente vai usar. Então, como ela já está aqui na mesma pasta do meu arquivo de estilo, eu não preciso passar nenhum caminho de pasta, tá? Se eu, por exemplo, tivesse uma pasta de imagem aqui, eu poderia fazer /image, o nome da minha imagem. Só que como eu estou na mesma pasta, eu não preciso dessa questão, beleza? A próxima coisa que eu vou fazer aqui é definir que ela vai ser uma imagem que não vai se repetir. Tudo bem que ela é uma imagem muito grande, então ela já não se repetiria, porém em alguns casos que você coloque ali uma imagem que é pequena, pode ser que o navegador ele tente repetir aquela imagem automaticamente para poder preencher todo o espaço da tela, tá? Então evitem aqui usar imagens pequenas e eu estou colocando aqui o no repeat só para a gente garantir que isso não vai acontecer. A próxima coisa que eu vou colocar aqui é que eu quero que a imagem fique sempre alinhada ao centro e ela vai ter um position fixed para ela não se mover na tela.
beleza? E aí, por último, para a gente poder finalizar e já conseguir visualizar o nosso background se adaptando na nossa tela, eu vou chamar aqui uma propriedade chamada background size. E aí eu vou passar uma propriedade para ela que é o cover. O cover vai fazer o seguinte: ele vai sempre olhar para a dimensão da sua tela de largura e altura e ele vai redimensionar o background de forma com que ele fique sempre centralizado. Isso vai fazer com que o conteúdo ele nunca fique esticado. A sua imagem ela nunca vai ficar esticada. Ela vai sempre se alinhar ao centro e aí ela não vai quebrar na sua tela, beleza? Vamos ver lá se está funcionando. Deixa eu minimizar aqui a nossa tela. Vou voltar aqui no meu navegador e vou recarregar. Olha só, o nosso background já está pegando aqui, já está funcionando. E perceba que a gente não tem nenhuma barra de rolagem, nem embaixo, nem nas laterais. Então, se eu vier aqui agora e for redimensionando, perceba que, olha só, o meu background ele não vai quebrar, ele não vai criar uma barra de rolagem, tá? Então, olha só, ele está sempre se adaptando. Da mesma forma com que se eu aumentar aqui a minha tela, olha só, ele vai se adaptando para ficar sempre ao centro da minha tela, beleza? Então, dessa forma eu consigo ter aqui um background que está sempre se ajustando e não vai quebrar o nosso conteúdo, beleza? E a partir daqui eu posso criar algum estilo para minha fonte só para a gente visualizar que está funcionando de fato, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma cor branca, vou colocar aqui um text shadow de cor, um cinzinho aqui, e 2 pixels, 2 pixels, 2 pixels, vou salvar e vou recarregar aqui. Olha só, está funcionando a nossa estilização e aí a gente pode começar a manipular o nosso conteúdo, mas o nosso background ele está sempre responsivo e não está quebrando na nossa tela, beleza? Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e siga-nos no Instagram para que você possa acompanhar o nosso dia a dia e acessar muito mais conteúdos da Cold Start. Valeu e até a próxima!